Boa tarde a todos, meu nome é Rafael, como vocês perceberam, sou da empresa Tag Monitor. Não vou me aprofundar muito na tag e nem no guarda-chuva da tag, isso a gente pode conversar em particular, porque eu quero ser bem direto ao assunto. Estamos no último dia do treinamento, na última tarde do treinamento, então não quero perder o embalo, porque o nosso professor Denilson é super animado. Eu quero tentar manter a alegria e a energia do nosso professor. E direto ao ponto aqui, fiquei muito feliz que o pessoal da Generac fez a lição de casa que eu queria fazer, que era saber de onde vocês são. E estou realmente muito bem impressionado de ter praticamente aqui o Brasil aqui dentro, Fortaleza, Minas, Rio, Manaus, Belém. Então, assim, nós estamos aqui com um prato prato cheio, com todas as culturas e com todo o universo da manutenção. Há um outro ponto que eu achei muito legal também, é o fato que a minha expectativa é que eu ia encontrar somente pessoas que já atuam na manutenção do gerador, e aqui o time está bem diversificado, isso é muito legal. E isso abrange bem o que eu vim trazer. E como o Thiago falou, vocês foram presenteados com esse módulo novo que nós estamos colocando no curso. É a primeira turma que nós vamos falar de telemetria e o porquê que isso é tão importante. Para eu começar, eu gostaria de saber quem aqui da turma já usa algum tipo de inteligência artificial. Nenhum chat GPT instalado no celular? Né? LLM todo mundo está acostumado. LLM todo mundo sabe o que é, né? É uma ferramentinha que vai falar em linguagem natural com a gente, traduzindo para um português simples. Todo mundo já usa uma LLM? Eu gosto de usar o Gemini do Google, gosto bastante. O ChatGPT 5 chegando, também é muito bom. E um outro que eu gosto bastante é o Grok, que está nativo no X, né? No antigo Twitter. Também responde de uma forma muito legal. Mas por que eu estou fazendo essa pergunta? Repararam como da pandemia para cá o mundo mudou? É impressionante, né? E mudou em todos os aspectos. Todos os aspectos. Quem aqui contrata um profissional percebeu uma diferença. Eu que lido com profissionais já desde 2006... A minha linguagem com a minha equipe mudou da pandemia para cá. A linguagem mudou. A maneira como eu me comunicava com o técnico de manutenção, até para falar, você é burro? Como é que você não sabia que era o regulador de tensão? A gente já não pode mais usar esse tipo de expressão, não é? Não mudou? E assim, era normal, agora mudou. Agora, se isso mudou, vocês acham que a maneira de fazer manutenção também mudou? Mas, peraí, a bomba injetora não é a mesma do motor de 30 anos para cá? O alternador síncrono não é o mesmo? Saiu do escova para o sem escova e nada mais mudou. Aí a WEG colocou o regulador de tensão para fora, numa tampinha de plástico. Agora até a baseta está vindo de plástico. Mudou alguma coisinha, mas a estrutura não é a mesma? Então por que a manutenção mudou? Tem os controladores digitais e, mais do que isso, todo o resto digitalizou. Quem aqui preenche ordem de serviço no papel? Ninguém. Agora, a ordem de serviço até 2012, 2013 era normal. Quem nunca derrubou café numa ordem de serviço de papel? Não é verdade? Então, não é só o controlador que digitalizou, tudo na manutenção digitalizou. E aí, começou um negócio que, não sei se vocês conhecem, Internet das Coisas. Já todo mundo já ouviu falar, né? Famoso IoT. E a Internet das Coisas, qual é a proposta da Internet das Coisas? É trazer dados de algo analógico para um mundo digital. Nós podemos considerar que um grupo gerador é um equipamento analógico? Independente do controlador ser digital, ou independente do motor ser eletrônico?
E aí você captura o orímetro, captura a data da troca de óleo e filtro preenchendo uma ordem de serviço ou preenchendo uma ordem de serviço e esse dado vai para algum lugar, não é? Então você já está promovendo, sem saber ou sem perceber, você já é um promotor de dados. E o que o IoT vai começar a fazer? Pegar esses dados sem que vocês precisem estar realmente lá. Vamos lá, quem tem contrato de manutenção, sabe dizer para mim se acabou a luz no seu cliente ontem à noite? Não? Eu sei. Eu posso dizer todos os equipamentos que funcionam. Aliás, eu posso até dizer que no bairro do Morumbi ontem, às 10h26 da noite, houve um apagão. Mas isso não é meio custoso aí. Na mão de todos. Aí que eu vim trazer, por isso, perfeito, a sua consideração é perfeita. E é por isso que, exclusivamente, a partir dessa turma, nós trouxemos esse assunto. Porque ficou barato. Ficou muito mais barato do que se imagina. E aí eu vou contar um pouquinho a jornada de como isso ficou barato. O grande vilão, e aí nos próximos slides a gente vai entender como é que isso funciona, o grande vilão de você pegar esse dado de forma automática era que maneira que você ia transmitir esse dado para a nuvem, que é a famosa conectividade. Quando eu comecei a fazer isso, só tinha o 2G. E o 2G era extremamente caro. Caro e pequeno, né? Limitado. Caro e limitado. Por ser caro e limitado, o acesso era muito restrito. Porque só grandes indústrias podiam partir para isso. Né? Você não conseguia colocar num geradorzinho de 30 kVA uma telemetria, porque a telemetria ficava mais caro que a mensalidade da manutenção. Perfeito. Só que aí veio o 4G. E o 4G fez isso aqui com a banda e isso aqui com o preço. A partir do momento que você tem a conectividade mais barata, o que aconteceu com os fabricantes? Eles falaram, agora é a hora de produzir. Agora é a hora de produzir. Ou seja, um smartwatch, ele é um IoT. O celular que tem no bolso de vocês, ele é um IoT. Lá no finalzinho dos anos 90, mal se falava em ter um celular no bolso. Aliás, eu lembro do meu pai falar, eu nunca vou ter um celular, as pessoas vão me ligar onde eu estiver, eu não posso mais ir tomar uma cerveja tranquilo que meu telefone vai tocar. E hoje, a maioria das pessoas tem mais do que um celular. Ainda mais quando ele é técnico, né? Geralmente ele tem o celular do trabalho e o celular pessoal. Ou seja, sem querer e sem perceber, você já anda com 2 IoT no bolso. E olha que interessante. Até 2023, eram previstos 41,7 bilhões de dispositivos no mundo. Esse número já está em 70 bilhões de dispositivos no mundo. Nós estamos falando de quase 10 dispositivos para cada ser humano. Isso quer dizer o quê? Quando você aumenta a produção, você diminui o preço. Agora, se eu tenho o IoT, que é o hardware, o dispositivo, se eu tenho o dispositivo muito mais barato e se eu tenho a conectividade muito mais barata, ela começa a ser acessível para todo mundo? Começa. Hoje você pega um servidor AWS e você paga $12 por mês. E cabe um monte de coisa. Quem aqui usa o OneDrive da Microsoft ou o próprio Google Drive para salvar a foto? Tem o quê? 1 GB de graça, não é? Aí quando enche, ele fala, paga aí R$10 por mês e você vai ter 100 GB. O que é 10 conto? Então, viu como já ficou acessível? E a gente só precisa quebrar esse paradigma de que, não, isso é caro, não dá para eu fazer. Agora, vamos lá. Quem aqui não gosta de dinheiro? Ninguém levantou a mão. Não é? Tá todo mundo atrás dele. Aliás, vocês estão aqui...
Vocês estão aqui porque vocês gostam de dinheiro e vocês estão se profissionalizando cada vez mais para que o leque de atuação aumente para vocês, não é verdade? Se tem 70 bilhões de dispositivos no mercado, quem vai instalar? Sozinho que não é. Uma IA também não vai fazer isso. Então nós temos uma maneira de fazer isso aqui de oportunidade no mercado de gerador. Uma outra coisa que nós estávamos conversando de manhã, um exercício muito simples. O que é o normal de uma manutenção, de um contrato de manutenção? O seu cliente tem um gerador Generac bonitinho, e o que é normal? Você foi lá oferecer um contrato de manutenção. Geralmente você tem uma visita mensal e chamado de urgência com um SLA de 4 horas, não é isso aí? Isso aí é o arroz com feijão, é o de praxe. Ok, quanto que está o combustível, o litro do combustível na cidade de vocês? É só para cima, né? Esse valor não é para baixo. E sabe que é um negócio interessante? O nosso combustível é relativamente barato. Quando a gente fala em R$7, nós estamos falando em um pouquinho mais de €1. O litro do combustível em Paris está €2. É como se tivesse R$13. Então, no mundo inteiro, o custo para chegar no cliente ele é muito caro. No mundo inteiro, as capitais estão cada vez mais congestionadas. Quem que é mesmo de Belém? Como é que está o trânsito lá? Caótico, né? Pegar a BR lá para chegar em Ananindeua é 1h30 brincando, não é? Agora, você pega alguém da sua equipe e coloca para chegar num cliente que seja a 20 km de distância, que você sabe que ele vai ficar 1h30, ele vai ficar de graça lá? Ou ele vai falar para você, não, desconta essa 1h30 porque eu estava no trânsito. Você vai pagar, não é? Então você vai pagar ele 1h30 parado, para chegar naquele seu contrato com visita mensal. Você pagou para ele ficar. SLA de 4 horas que já está contando também. E o SLA já está contando também, claro, faz todo sentido. Olha, você foi muito cirúrgico. Combustível para ele rodar os 20 km para ir, 20 km para voltar, está rolando. O carro está cada vez mais caro, né? Não dá mais para a gente comprar o ninho de 20 conto, né? No mínimo que você vai dar para ele é um Kwid que custa 95 mil. Então é caro. É caro. Só que comparativamente, o preço da mensalidade não subiu na mesma proporção. Não é verdade? O que você vai fazer então? Vai morrer na praia? Vai pegar o seu lucro e vai ficar cada vez enxugando mais? Ou vai fazer aquilo que nós conversamos? Vai correr o risco de ganhar? Porque basicamente a empresa de manutenção corre o risco de ganhar. Primeiro chamado de urgência que dá às 10 horas da noite, que se ou vai você ou você vai mandar alguém da sua equipe pagando adicional noturno, você já tomou prejuízo naquele mês. Agora, se você tem um IoT instalado lá, que você sabe que a máquina funciona ou não, que você pode ligar esse gerador remotamente, que você pode, a gente falou muito hoje aqui do problema do diesel, né? Quando nós falamos de filtro de combustível, e qual que é o padrão para uma bomba injetora? A máquina deveria funcionar de quanto em quanto tempo para a gente não perder uma bomba injetora? Pelo menos uma vez por semana, não é verdade? Pelo menos uma vez por semana. Com 15% de biodiesel que a gente vai ter que engolir agora, eu acho que uma vez por semana é pouco ainda. Não é? Só que se a sua visita é mensal, você vai obrigar o seu cliente a descer lá no gerador e ligar o gerador? Nem quer. Ele não quer e ele não vai fazer e ele nem vai pôr alguém para fazer, porque o acúmulo de função, tem que pagar a periculosidade, tem que pagar a insalubridade. Se é o vigilante que vai ligar o gerador, ele não pode soltar o botão de emergência se estiver apertado. Agora, se está cada vez mais caro chegar no gerador, se a legislação, e até corretamente, está dificultando cada vez mais alguém chegar no gerador, por que não colocar um dispositivo no gerador e você fazer tudo isso remotamente? Faz sentido para vocês?